Hoje, a proposta aqui é a gente estar falando sobre a transformação de RH com o uso de inteligência artificial, mas com esse olhar da ética e da governança. E eu trouxe aqui o case VM, a pedido do Marcelo, porque eu acho que é um case muito sólido, né? Não é algo que começou ontem, é uma jornada, como eu comentei com vocês, e eles já puderam. Hoje eu não sou mais parte da organização, né? Eu tive com eles uma história de 30 anos de carreira, e que se encerrou o ciclo em fevereiro do ano passado. Então, hoje eu uso com muito carinho e com muito respeito, porque realmente eu acho que é uma história de sucesso e com muitos aprendizados que a gente pode estar debatendo hoje. Então, a ideia é a gente falar um pouco, antes da gente falar do case propriamente dito, é falar um pouco do impacto da inteligência artificial no ambiente de trabalho, falar dessa transformação de recursos humanos, do trabalhador digital, porque eu acho que não tem como a gente falar hoje de inteligência artificial sem a gente falar dos agentes de AI e como isso vai transformar a forma como a gente trabalha. E daí a gente tem esse debate de ética e governança. Eu gosto muito dessa frase do George Persin, que fala que a revolução de AI, por mais empolgante que ela pareça, ela trata-se de redesenhar a forma como a gente realiza o trabalho. E isso se recai em recursos humanos, né? Como a gente redesenha o trabalho, como a gente requalifica, ajuda as pessoas a se requalificarem, e como é que a gente realoca as pessoas em um mundo de sistemas altamente inteligentes. Então, no fim do dia, a gente está falando de pessoas e de como a gente reage, como a gente adota e abraça esse mundo viabilizado pela tecnologia. E chat. Então, alguns reflexos, alguns findings aqui, algumas conclusões importantes, né? A inteligência artificial, ela sim tem esse potencial de integrar e redefinir processos de negócios, potencializando os funcionários. Então, não é uma discussão de se a inteligência artificial vai substituir o colaborador, o funcionário, mas sim como é que ela potencializa e faz com que ele, com o uso da inteligência, ele consiga ir com outro patamar, do ponto de vista de agregar negócio, de agregar valor para o que ele faz. Só que a gente precisa repensar o trabalho, né? O maior erro que pode acontecer numa gestão de negócios é você tentar digitalizar um processo atual sem repensar se ele faz sentido ou não, né? Antes de tudo, a gente tem que pensar se ele faz sentido, se dá para eliminá-lo, se dá para a gente refazê-lo, e a partir do momento em que você chega na conclusão do como ele pode ser feito de uma forma nova e mais simples, e mais prática e mais produtiva, sim, digitalizá-lo, né? A adoção de AI, ela pode gerar impactos de produtividade gigantescos, realmente muito grandes, mas os impactos, eles não vão ser só nas atividades repetitivas, né? Em atividades que são baseadas em conhecimento, o impacto vai ser muito grande também. Agora, quem vai se beneficiar ainda mais desse impacto de AI são as pessoas que já têm uma qualificação e sabem usar a inteligência artificial. Acho que é do Kasparov, aquela frase que você não tem que ter medo de perder o seu emprego para a AI, né? A AI, ela vai impactar o trabalho das pessoas que não sabem usar a AI. Então, essa é a grande dicotomia aí que a gente tem que lidar e realmente ver como que as pessoas conseguem entender nesse novo mundo de AI como usar. O World Economic Forum,
ele traz uma estimativa, trazia uma estimativa em 2022 que existia uma estimativa que 34% das tarefas seriam automatizadas. Isso um número global genérico que eles calcularam. Já no último reporte, de 2025, eles falam que até 2027, 43% das atividades vão ser automatizadas. Então, o salto está muito grande, existem projeções que em 2 anos a inteligência artificial vai evoluir muito, vai ser um salto muito grande da forma como a gente faz os processos internos das organizações e nas empresas. Esse filme é interessante porque ele, nessas edições, né, do fórum, eles batem com a pesquisa originária que foi feita em Oxford sobre o impacto da IA no mercado de trabalho, né? Os números estão bem próximos à monta que foi percebida, né, de substituição. E esse salto para 43 boa parte se dá pela IA generativa, né? Pela IA generativa. Sim, ele é capaz de pensar outras coisinhas. E ser mais independentes e autônomas, né? Tem um desses, eu não sei se é esse, repórter que fala das profissões que vão ao trabalho. São muitas. E são muitas que vão surgir, né? Claro. Os números são bastante impressionantes, porque a demanda por novas posições, novas competências, novas habilidades são muito grandes. E realmente eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, é começar a entender esse mundo e essas novas necessidades e enxergar isso como oportunidade, realmente. Falando um pouquinho do case da IBM, esse é um chart do case que eles publicaram, inclusive fizeram uma aula junto com a Fundação Dom Cabral. E esses 3 pilares que foram o suporte às forças de transformação dos recursos humanos, eles são muito comuns a toda a realidade de negócio, né? Para você fazer uma transformação, você precisa ter forças aí motivadoras para isso. Uma delas, a inteligência artificial já se mostrou muito eficiente. Como é que você aumenta a produtividade e promove a eficiência de custos, né? Então, por questões econômicas, por retorno de investimento, por oportunidades, porque era um volume muito grande de transações, eficiência de custos era uma das forças. Uma outra força é a importância do compliance, né? Recursos humanos é uma área totalmente regulada, uma variação enorme por geografia, e a gente está falando aqui de uma empresa global. Então, a necessidade de garantir compliance e que exista a complexidade, a customização regional era muito importante. E a gente tem que também refletir que a tecnologia ela permite, além da produtividade, uma diminuição quase que a zero do número de erros humanos. Eu já presenciei, na minha carreira de recursos humanos, muitos erros manuais, inclusive nessas áreas de compliance, porque se é um trabalho repetitivo, é um trabalho que tem conferência, então a tecnologia ajuda a diminuir esses erros. E eu acho que um dos fatores principais também é a experiência do colaborador, né? O trabalho de recursos humanos ele é muito estratégico de um lado, mas ele tem uma área operacional gigantesca. E a experiência diária com os colaboradores é extremamente importante, e com os líderes que precisam também fazer a gestão de pessoas. Há muitos anos atrás, a gente tinha um suporte de recursos humanos via telefone, onde a gente chamava de RH Help. Uma vez por mês, quando a gente tinha os pagamentos e tudo mais, a demanda por tirar dúvidas nesse canal era gigantesca e tinha muito tempo de espera.
E era algo que não fazia muito sentido, né? As pessoas gostam dessa interação humana para perguntar, mas a pessoa que atendia lá estava lendo a intranet, estava lendo o processo, não tinha tanta complexidade naquele, mas era um processo onde causava muita insatisfação, porque ninguém gosta de ficar perdendo tempo esperando ser atendido no telefone. Aí, uma das experiências que a gente teve foi identificar os temas mais procurados por líderes e por colaboradores, e a gente resolveu treinar um chatbot, incluir na intranet, para a gente conseguir viabilizar que eles perguntassem e tirassem as dúvidas diretamente. Isso já, naturalmente, já melhorou bastante a experiência, porque eles conseguiram rapidamente ter as respostas e não tinha espera. Mas com o tempo foi passando, as soluções estão ficando mais sofisticadas. Essa era uma solução que a gente implementou no Brasil, depois na América Latina, mas logo uma solução global chegou muito mais complexa, muito melhor, né, e que tratava de forma, da mesma forma, com os mesmos padrões, todos os países do mundo. Mas para a gente, que tinha a operação do Brasil, foi maravilhoso do ponto de vista de experiência, né, de começar a treinar a inteligência artificial. As pessoas que participaram desse projeto eram as pessoas que estavam lá respondendo no telefone todas as dúvidas. Então, eles foi um salto do ponto de vista de oportunidade, porque eles estavam usando o conhecimento deles para treinar o chatbot, né? Era machine learning, não era AI generativa ainda, mas foi uma forma deles serem parte do processo, aprenderem também com a tecnologia e eles elevaram o conhecimento deles. No final do processo, a gente tinha uma solução automatizada, tinham pessoas mais qualificadas para fazer outros trabalhos, que boa parte deles ficou como atendentes de segundo nível para atender questões mais complexas que o primeiro atendimento não conseguia. E outras pessoas conseguiram se realocar, mas já mais qualificadas. Então, essa é uma outra forma de olhar. Já aconteceu, então, né? A troca de profissões. E já, de alguma forma, já aconteceu. 2016, 2017. Muito dia, quase. Dá uns 8 anos, né? Mas, na época, já se tinha aquele medo de AI vai acabar com os empregos, né? Eu acho que claro, vai sim, para muitos empregos, principalmente os de atividade repetitiva, até alguns que requerem mais atividade cognitiva, mas ele muda, ele dá oportunidade para aqueles que querem aprender e querem ressignificar o trabalho. O grande desafio é como é que você trabalha a organização e essas questões, e em vez de promover o medo e o pânico, você consegue mostrar e suportar o ambiente de forma que eles vejam que isso pode ser diferente, pode ser bom e pode ter uma oportunidade também. Isso é extremamente importante. Tem um grupo, aliás, vou convidar você para participar. Eu já não aguento mais ouvir. No Conselho Regional de Administração, sobre teletrabalho. E é um clima de desgraça total. Eles acham que vai tudo acabar. E isso é importante, né? Que muda o conteúdo, a qualidade, muda tudo. E a gente precisa ver essa perspectiva de mudança, o que tem de positividade nisso, exatamente. Porque alimentar esse medo e esse pânico não leva, paralisa, né? Ao invés de te dar aquela vontade de abraçar o novo. Aqui também é um case da IBM, esse chat é interessante porque ele aborda a transformação, né? Ela não é mais episódica, a gente não está falando assim, vamos fazer um grande projeto, em 2 anos a companhia vai ser assim, esse projeto é gigante e tal. Hoje em dia existem muitas formas da mudança acontecer. Uma das que eu mais gosto é a pequena, a transformação cultural. Quando você incentiva os próprios profissionais a rever o próprio trabalho e questionar o próprio trabalho, se faz sentido o trabalho que ele está fazendo, se existe formas de fazer diferente. Se você tem culturas abertas que promovem essa discussão,
e quer ouvir realmente daqueles que mais conhecem o processo que estão lidando, isso já é um convite para a inteligência coletiva começar a aflorar. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho na época, a conversa era exatamente essa, é pedir para as pessoas começarem a questionar muito o que fazem, né? Começarem a trabalhar esse pensamento crítico e fazer sentido, se faz sentido ou não. Porque são tantos trabalhos processuais que existem em recursos humanos e tantos burocráticos que se a gente para pensar, tem muita oportunidade de fazer diferente, né? Mas sempre olhando aquela questão regulatória que a gente comentou. Bom, uma outra evolução disso são os projetos menores, né? Que é uma coleção de pequenos projetos onde a gente vai testando essas melhorias coletivas, né? Se a gente empodera esses times a reverem, criticarem o próprio trabalho, daí surgirem ideias de como fazer diferente, esses projetos pequenos começam também a tomar forma na organização. E isso, combinado, gera já um impacto significativo na produtividade. Daqui, já começa a surgir oportunidades que vale a pena olhar e ter uma proporção maior, né? E daí você tem que saber priorizar e ver onde realmente vale a pena dedicar mais tempo, recurso e energia para fazer mudanças um pouco mais significativas. E são esses projetos de médio porte, que vão impactar a organização, com certeza, e eles vão requerer redesenhos de processos e automação de processos. Outros são as grandes apostas, né? É quando estrategicamente se aposta em grandes mudanças, mas essa é a melhor forma de mostrar que essa mudança ela pode acontecer em diversas dimensões. É muito complexo quando só começa nas grandes apostas e a organização ela não está acompanhando tudo isso. E aí sim, o medo do novo toma conta realmente. Mas quando elas são parte da mudança e tudo começa a ser questionado do ponto de vista de vamos todos evoluir, as chances são muito maiores. Ontem eu estava assistindo várias apresentações de cases de transformação cultural e eu adorei uma frase que eu ouvi, que essas transformações elas nunca podem ser só da tecnologia ou só dos processos. As pessoas precisam se transformar nesse processo, junto com a transformação maior da organização e das pessoas. Senão é difícil realmente ter mudança, porque tudo começa nas pessoas, na mudança de comportamento, na forma de olhar diferente e querer abraçar e fazer algo novo. E tudo que a gente está falando e está passando, quando a gente fala em inteligência artificial, passa por isso, né? Nada acontece se as pessoas não quiserem. Então, para realmente a inteligência artificial agregar o valor e trazer todo o benefício que é esperado, as pessoas elas precisam estar abertas para realmente abraçar isso e tomar conta do processo, né? Na verdade, são as pessoas que vão definir se a inteligência artificial vai ser usada para o bem ou para o mal, da melhor forma ou da pior forma. E tem muitas formas de utilizar inteligência artificial, o Marcelo estava falando, né? No mundo com AI generativa, as mudanças elas são mais exponenciais e são muito mais complexas, porque ela permite isso. Esses exemplos que eu trouxe para vocês de 2016, 2017, eles ainda eram da inteligência artificial tradicional, onde a gente usava muito ferramentas estatísticas para fazer predição, né, o People Analytics, onde a gente usava inteligência artificial para fazer processos de recrutamento, e é possível você fazer usando vídeos, onde você consegue ter uma inteligência artificial orientada para a conversação, onde você começa a fazer grandes transformações e automação de processos, onde a gente quer que ele se mantenha sempre constante, padronizado. Quando a gente fala de usar a AI generativa, que é uma abordagem mais moderna, a gente está também esperando outros resultados, outros outputs
dessa experiência, né? Por exemplo, quando a gente fala em recursos humanos, sumarização. Vamos pensar, por exemplo, numa gestão de performance de toda a organização, né? A inteligência artificial pode ajudar os líderes a fazer a sumarização de todos os resultados, dar reportes, dar feedback do que está acontecendo, como é que foi a evolução nesse ciclo, criação de conteúdo, gerar conteúdos mesmo. Vamos pensar aqui num exemplo de campanhas de comunicação, fazer comunicações personalizadas. Enfim, tem uma riqueza muito grande do que a AI pode ajudar em geração de conteúdo. Pesquisas muito mais complexas e mais sofisticadas. Criação de código, né? Há uns anos atrás, a gente achava que os desenvolvedores ia ser a solução, ia ser a profissão futura, a única mais importante e tudo mais. Hoje a gente vê a AI generativa fazendo códigos. Não quer dizer que não precisa mais de desenvolvedores, mas os desenvolvedores, eles precisam adotar a AI como parte da forma deles atuarem e, com certeza, vai aumentar ainda mais o potencial de impacto dos desenvolvedores que usam AI na criação de códigos. Vamos um pouquinho para frente. Esse é o exemplo que eu trouxe da IBM, né? Agora não mais RH Help, não mais um telefone, não mais um chatbot na intranet, mas algo muito mais potente, é uma solução mundial, onde a IBM colocou todos os processos de recursos humanos dentro dessa única ferramenta. Aqui a discussão importante não ter essa possibilidade de ter múltiplos canais. O único canal da companhia começa com essa solução de AI, que se chama SKHR, porque a experiência anterior mostrou que quando você tem multicanal, a experiência é ruim. Você pode ou perguntar para alguém, ou você liga para alguém, ou você manda um e-mail, ou você chama uma reunião, enfim. Isso mostrava que era muito pouco eficiente. Então, a forma para endereçar o problema multicanal foi um único de entrada. Quando tinha muitos níveis do suporte, isso também era um problema na experiência, existiam muitos atrasos, principalmente em transferências. Eu não sei se vocês têm essa experiência de organização, quando você vai transferir uma pessoa de uma organização para outra, não é simplesmente você trocar de gerente, tem muitos códigos relativos àquela pessoa e conectados àquela organização que precisam ser respeitados. E é um processo que normalmente era burocrático. Com essa solução de tecnologia, era só escrever no chatbot, transferir, como é que era o nome? O Thomas da organização tal para outra organização. Aí eles já faziam as perguntas que tinha que validar, praticamente automático, e como piscar de olhos a solução acontecer. Eu ainda sou da época que essas transferências ainda se faziam em papel. E olha, demorava, chegava a demorar um mês. Agora em papel até hoje isso. Então, mas a pandemia mudou, né? Virou digital ali. É um papel digital. Você está escrevendo no Adobe. Para mim isso é papel ainda. Esse agora é um processo absolutamente inteligente, onde os sistemas refletem as mudanças muito rápido e da forma correta. De forma geográfica mundial, por exemplo, aqui para os Estados Unidos. Tudo. É muito impressionante. E qual que era o grande dilema? A quantidade de profissionais requeridos para fazer esses processos burocráticos era muito grande, né? E o suporte de recursos humanos para as organizações, para os negócios, não eram estratégicos o suficiente, porque a outra carga de trabalho demandava muito mais. Então, parte da estratégia de fazer essa transformação era realmente garantir que os profissionais trabalhassem em áreas estratégicas, né? Onde os líderes eles possam contar com o conhecimento e a experiência do profissional de recursos humanos para
resolver casos complexos, para dar coaching, ou como ele pode ser um melhor líder, como ele pode olhar o desenvolvimento das pessoas de outra forma, enfim, em questões que realmente mudam e impactam o negócio. E aí são todos aí os impactados, né? E como que a IBM queria realmente reposicionar recursos humanos com a inteligência artificial. O colaborador ele vai usar esse assistente como ponto de entrada, conforme eu comentei, e vai ter toda a assistência para transações em consultas. Num mundo sem tecnologia, o suporte de recursos humanos era só para os líderes, e para os líderes resolverem as questões com as organizações. A tecnologia, ela permite a democratização da informação e do acesso. Então, todos os funcionários, todos os colaboradores passaram a ter esse suporte via AI para toda a informação que eles precisam. Os gerentes, eles passaram a usar AI para tudo também, mas para fazer transações de gestão de pessoas, tanto para avaliação dos salários, né, nos ciclos salariais, consultas, resolver casos complexos, e a tecnologia guiava processos de recursos humanos ponto a ponto. E para o profissional de RH, ele passou a usar essa assistente para todas as atividades de baixo valor e começou a reposicionar também o seu trabalho, sendo mais capacitado para fazer coaching e atividades mais orientadas a suportar o negócio. Então, aqui, quando a gente vê o reposicionamento do trabalho, né, reimaginando o trabalho ao longo de anos, a gente vê a primeira experiência que eu comentei com vocês, do primeiro chatbot, né, onde a gente buscava redução de custos e eficiência. Depois, uma evolução disso são as transações, que são esses exemplos que eu também dei de transferência, né, de melhor experiência, com transações automatizadas. Atualmente, um nível muito mais complexo na gestão dos processos de recursos humanos, direcionando, né, para o suporte humano, onde realmente se justifica transações mais automatizadas, experiência muito melhor, porque tudo pode ser feito, inclusive, no celular, alertas para todas as informações que os líderes não podem esquecer, e sempre um suporte da melhor forma de fazer a gestão de pessoas. E o estado futuro é esse onde se abraça realmente a AI generativa, que começa a dar respostas hiper personalizadas, individuais. Vai se fazer, não se perde o histórico nessa conversa com a AI, então sempre é uma continuidade de uma última conversa que aconteceu, né? E realmente há transferências perfeitas entre esses agentes. Eu acho que isso também é uma reflexão interessante, né? 2024 foi considerado o ano dos agentes de AI, e realmente eles funcionam como colaboradores, como um colaborador digital capaz de se qualificar para atender o processo. Agora, a tendência é realmente como as AIs vão se falar, né? Até os colaboradores digitais agora, o futuro nos diz que eles vão também conversar entre si. Esse é um outro passo de evolução. E ainda falando um pouco do case da IBM, né? Esse modelo ele foi muito importante para reinventar o modelo de recursos humanos, onde o foco realmente era melhorar a experiência e a produtividade e garantir que todos os profissionais de recursos humanos se reposicionassem, adquirissem novos skills e atuassem no negócio gerando mais valor. Então, existe essa camada digital, onde se consegue resolver mais de 94% de todas as atividades operacionais, e os outros 5%, 6% realmente onde realmente ele precisa estar presente, em termos de resolução de casos complexos,
suporte de alto nível, suporte ao gerente de segunda linha, e mundialmente acabou-se com o suporte telefônico. Assim. Então, é isso, é um pouco dos números, né? O tempo médio de resolução, desde que se pede algo e se pede para a resolução, é de 48 horas, para 80% dos chamados, o NPS é 81. E para casos realmente urgentes, emergentes, muito complexos, é de 1, porque realmente agora o sistema está direcionado para o atendimento humano, questões que realmente são complexas. Só desculpe, a PBM trabalha com esse modelo de EPP, né? Sim. Sim, e eles foram também, isso não é só a implementação de soluções. Todas as organizações foram redesenhadas, todas as pessoas passaram a fazer trabalhos diferentes, a estrutura organizacional mudou completamente. Não tem como você abraçar uma realidade com soluções digitais sem você pensar em novas formas de trabalhar. E novas formas de trabalhar requer uma nova organização. Por isso que a gente tem que repensar a forma como nós nos organizamos. E novos perfis, isso também. E nesse processo todo, realmente, as pessoas são avaliadas. E se faz sentido ou não o trabalho que estão fazendo, onde podem estar sendo consideradas ou não sendo consideradas. Então, esse é mais um exemplo da solução de uma assistente digital de recursos humanos, né, e toda a evolução que aconteceu ao longo do tempo. E aqui uma reflexão, né? Quando a gente fala dos desafios que a gente tem hoje, né? Esse é um dado do IBM Business Value. A gente tem uma projeção que até 2030 a demanda por trabalhadores qualificados vai superar a oferta, resultando em uma escassez de talentos. E os sinais estão surgindo em todas as partes. Isso daí era em 2022. Hoje as projeções são a estimativa do número de empregos que podem ser desocupados, diferentes, até 2030, são 85 milhões. E estimativas de receitas anuais não realizadas, resultantes dessa escassez de talento, é 8,5 trilhões. Então, existe sim uma grande janela de oportunidades quando a gente olha. E aí entra uma outra reflexão, né? Uma vez eu estava numa conversa com líderes globais sobre esse problema da escassez de skill, que sempre foi e é um problema mundial muito importante, um problema estratégico de todas as organizações, mas existe também a questão que esse gap de skill pode ser solucionado com a própria tecnologia, se ele não acontecer. Né? Então, é uma realidade. E aí, Você está falando em skill técnico e comportamental? Isso. Comportamental é difícil, né? E o técnico também. Então, assim, é uma combinação. Não, estou dizendo, é difícil, na minha opinião, ser resolvido pela inteligência. Não, é o contrário, é a falta dele, né? O mercado tem essa falta de skill, de como usar a tecnologia, o pensamento crítico, soluções complexas, resolver casos complexos usando a tecnologia. Enfim, são skills comportamentais necessários para viver nesse mundo atual. E o técnico é o conhecimento realmente da tecnologia em si. E o que está acontecendo agora é a introdução do trabalhador digital, né? E a gente está vendo mais e mais exemplos e casos onde o trabalhador digital ele vai ser parte da organização, né? Um desafio dos líderes vai ser liderar os trabalhadores humanos e o digital também, né? No SXSW, que é o grande evento de inovação, que acontece todos os anos em Austin. Esse ano, eu não estive lá, mas eu assisti vários downloads e pessoas que foram e compartilharam. Era uma discussão
que ocorreu, né? O desafio da liderança de ter que liderar não só humanos, mas também os digitais, e como as organizações vão funcionar. Parece algo muito estranho e difícil, mas é algo que é realidade já em alguns lugares. Então, o trabalho precisa ser reimaginado nesse contexto. E aqui tem um exemplinho, né, de força de trabalho. Né? Um trabalho, uma organização só com humanos e uma organização híbrida, onde vai ter humanos e trabalhadores digitais. E aquele comentário que eu fiz dos agentes de AI começarem a se interagir, um passo da evolução é essa interação dos agentes, por exemplo, de recursos humanos, que é o foco dessa conversa, com outros agentes da própria organização. E isso tudo começar a se interconectar. Isso é uma tendência, algo que a gente já tem vários grandes pensadores trazendo essa questão e empresas já também trabalhando nesse sentido. E aqui falando um pouco desse mundo de Gen AI e os papéis que a AI generativa pode ter, né? Como um copiloto, é um pouco do que a gente já usa, né, para criar trabalhos, para resumir documentos, vários históricos de feedback, tickets, é algo que já existe. Como assistente, é ele realmente fazendo processos por você e ajudando, sendo seu braço direito na execução de processos. E como gênio, fazendo automação de programas mais complexos ainda, tendo memória de todo o histórico da sua gestão de pessoas, né? Não mais como um evento, mas algo contínuo, onde você vai poder fazer e contar com uma inteligência artificial para fazer planejamentos, auditorias, gestão de desempenho e tudo mais. Então, isso é algo que já não é uma ideia ou algo hipotético, é um futuro bastante próximo, que as empresas que já estão adotando inteligência artificial no dia a dia já estão trabalhando em relação a isso. Acho que a gente... Esse é um exemplo também da IBM, de todas as áreas de recursos humanos que estão usando a inteligência artificial, a automação de todos os processos, a medição do ganho de eficiência em cada uma delas. É um processo evolutivo, isso muda constantemente, mas uma conclusão é que realmente ela faz parte de todas as áreas de recursos humanos, não mais só uma organização operacional, por exemplo. Eu acho fantástico isso. Mas uma das coisas que eu estou preocupada com a questão do recrutamento e da seleção. Né? A gente viu o caso da Amazon, que começou a usar a inteligência artificial para fazer todo esse recrutamento, e aí percebeu que os algoritmos, como são produzidos, homens brancos, trouxe para dentro da organização mais homens brancos. E tem aquele documentário que agora não tem mais na Netflix, que é Of Bias, né? Que fala desse assunto, e é do MIT, que a menina vai, que ela vai lá e não consegue entrar porque é negra, né? Tem só máscara branca e tal. Essa questão desse preconceito involuntário ainda permanece, né? É um risco, por isso que a gente vai estar conversando aí sobre governança. Não acabou. A IBM, e eu também estava ouvindo a CHO, a Nicola Bloch, fazer uma entrevista outro dia, e o que eu gostei do que ela falou foi que cada empresa tem que buscar o que faz mais sentido para aquela empresa, não tentar pegar boas práticas. No caso da IBM,
o uso de dados, de analytics, até mesmo de testes de inteligência artificial, não começou em recrutamento como a maioria das empresas fez, mas começou na área de compensation, por exemplo, na área de salários e benefícios, que não era o tradicional. O de recrutamento, ele pode ter muitos ganhos quando você vai cruzar pool de candidatos, né? Aqui, por exemplo, no sourcing, você está pesquisando pools de candidatos. Imagina um mundo sem tecnologia, onde um recrutador estava entrevistando um candidato excelente, mas que não ia ser escolhido para aquela vaga. Só que o recrutador do lado estava pesquisando para outra vaga, não tinha visibilidade desse candidato, que perdia a oportunidade de ser considerado por a vaga. Sim. Então, essa possibilidade da gestão de dados, cruzar e até mostrar, olha, para o requerimento da sua posição, os requisitos da tua posição, esses candidatos podem fazer pitch, é algo que não só melhora em termos de produtividade, mas garante que as empresas tenham os melhores candidatos para as vagas. Agora, esse comentário que você fez está perfeito, e realmente existe. Se existe um problema no algoritmo e a forma como ele é treinado, pode haver bias e pode ter impactos sérios, e por isso que tem que ser usado com muito, muito cuidado para evitar que isso aconteça. Por favor, aquela legenda ali dos quadradinhos negros e azuis tem um significado? Uma linha só? É o nome da área, né? Aqui a área de... Não, eu acho que não. É só para identificar a organização. Agrupamento, isso? Por exemplo, um processo importante dentro da área de atuação é o planejamento da força de trabalho. Dentro do planejamento da força de trabalho, o que você precisa? A estratégia de talentos, subitens, exato. Embaixo, o achurado, né, do ganho, é o mais escuro ou é o mais claro? Eu entendo que é o mais escuro. Entendi. Até acima. Desculpa. Aqui, acima de 50%, de 25% a 50%. A minha pergunta era nessa parte, é o ganho de eficiência da IA e não da área. A IA foi ficando mais eficiente, é isso? É do processo, né? É o processo. Com IA. Com IA. Eu posso pedir para voltar só, né, que na verdade não, desculpa, dois, esse eu fiquei com isso na cabeça. É muito interessante ver essa perspectiva, porque, em certo sentido, é só uma nova versão de um fenômeno que a gente já viu acontecer, num nível diferente, quando a gente fala de transformação digital, né? Quando a gente fala quando a gente teve uma mudança de paradigma importante com cloud computing, com as plataformas como serviço, a gente teve essa democratização, vamos dizer assim, do uso de tecnologia, que antes era extremamente concentrado dentro de uma área de tecnologia e só ela detinha o poder e a capacidade de participar dessas transformações tecnológicas dentro das organizações. Isso, na época de nuvem, já foi daí que nasceu o tal do Shadow IT, que as unidades de negócio já tinham os seus clubes de tecnologia, vamos dizer assim, dentro das áreas de negócio. E eu acho interessante que isso já eleva esse padrão de acesso à tecnologia num nível ainda maior, né? Que chega até no nível de ser considerado como pessoas dentro dos times, né? Querendo ou não, nessa primeira movimentação de tecnologia, a gente já tinha uma parte dessa delegação de tarefas para esses sistemas, mas agora com o IA a gente leva isso para um novo nível. A minha dúvida na tua experiência, que você viveu até isso acontecendo, né? Dentro da área de RH, como você viu essa relação das pessoas? Eu sei que você comentou um pouco no começo das pessoas que estavam participando, né? Que teve essa mudança, mas não só dentro da área em si, mas na relação com outras áreas, tipo a área de tecnologia. Como que foi esse processo de mudança, não só das pessoas que mudaram do ponto de vista de
o que elas tinham de skill, o que elas precisavam desenvolver, mas na relação e na reorganização com o resto da organização. Nesse histórico, nessa época que eu comentei com vocês, de 2016, 2017, eu estava na liderança de recursos humanos na América Latina. A gente fez uma grande parceria com o time de MIT, com o CIO, e o foco realmente era novas formas de trabalhar, novas formas de aprender, novas formas de liderar. Naquele momento, a nossa estratégia era realmente implementar Agile, mas não só as ferramentas ágeis, mas a forma de trabalhar ágil, né? De criar times empoderados, de dar delegação para as pessoas buscarem soluções para os problemas, usar design thinking, olhando a dor do cliente para buscar uma solução que fazia sentido. Então, e volta para o meu primeiro chart, né? Quando a gente começou, tudo passa por você trabalhar a organização de forma que eles entendam que eles têm que tirar o melhor proveito desse novo mundo de tecnologia, né? Naquela época, as ferramentas colaborativas eram todas em cloud, onde a gente podia estar usando informações, trabalhando com times de todas as partes do mundo, times remotos, e toda a informação estava na cloud, e a gente conseguia fazer sessões de design thinking, né? Ou de planejamento, todos juntos de lugares diferentes. E isso é uma nova forma de trabalhar, né? De conseguir realizar o que você fazia da forma tradicional de uma forma muito melhor, com um número maior de pessoas mais qualificadas, porque os times eram mais diversos. Enfim, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas a adoção da tecnologia, ela necessariamente tem que vir junto com uma mudança de cultura e o envolvimento das pessoas, convidando elas para trabalharem diferente, aprenderem diferente, e liderarem diferente. Se você tem líderes trabalhando da forma mais tradicional, como money controle, onde o que importa é o que ele decide, não adianta nem que eu escutar a opinião dos seus times, ninguém vai ter interesse em questionar o que faz, ou propor uma ideia nova. Né? Para você propor ideias novas, você tem que ter muita vontade de querer contribuir para aquela causa. É por isso que a gente queria realmente que as pessoas entendessem que era importante ter um propósito, que era importante realmente questionar o que estava fazendo e sentirem que tinha segurança psicológica para testar ideias, para errar, para fazer diferente, para não fazer, mas realmente criar esse ambiente que convida a participação das pessoas. E você entende que essa estratégia se aplica a esse cenário no futuro que a gente está olhando aí, de complexidades novas, mas você entende que... Outra diferença, porque o que não existia naquela época? Os agentes de AI atuando como funcionários também, né? Fazendo o trabalho dos serviços inteiros. Então, esse cenário, o híbrido, é uma evolução muito grande. Naquela época não tinha AI generativo, né? Que realmente consegue acompanhar o histórico de uma realidade, de um processo que vai ajudar o trabalho a ser feito de forma diferente, não só para o indivíduo, mas para toda uma organização. Eu acho que os mesmos requisitos de você ter pessoas abertas a aprender diferente, abertas a trabalhar diferente, são super importantes. Eu acho que isso não muda. Mais e mais a gente precisa de que os seres humanos estejam dispostos a abraçar essa nova realidade, para que ele não seja ele seja o protagonista e não só quem está recebendo o impacto, né? Dentro desse raciocínio, como que é feita a supervisão, tem um controle de qualidade sobre os resultados, porque de alguma forma ou de outra muda uma legislação, muda uma otimização em algum outro departamento, impacta no seu processo. Como é que é feita a atualização de tudo, ter treinamento? Tudo, assim, bom, usando o case da IBM, esses times que trabalham com isso, eles têm própria governança para acompanhar
resultados todos os meses, para fazer adaptações e correções do que precisa, para até monitorar se a satisfação, né, a experiência do cliente está funcionando, ele está melhorando mesmo como se esperava. Tudo que se faz com AI precisa de governança, e eu acho que é o próximo que a gente vai... Aí, só completando a questão que eu acho que eu vou expor, o que me interessa também é saber que tipo de liderança eu tenho que ter para esses dois tipos de trabalhadores juntos, né? E aí a gente sai do case, né? Porque eu acho que ainda a gente não tem um caso real já de organizações trabalhando assim. Mas sabe que mais um? Teoricamente, quais seriam, principalmente a parte comportamental, né? Vamos falar disso agora, então. Eu acho que um pouco do que a gente está falando passa por reimaginar o trabalho, reposicionar RH, ele requer que ele seja premiado com ética e governança, para a gente realmente continuar tendo a gestão e o controle do que a gente quer. Para áreas que têm esse interesse, eu já volto na questão comportamental, mas é importante a gente começar pequeno, testar ideias, realmente imaginar que a experiência seria essa, fazendo algo diferente, gerenciar todas essas questões que a gente comentou, culturais, que é combater esses medos do que isso é inerente, não tem como, né? Avaliar os impactos e ver se realmente a gente tem os advocates, são pessoas que querem realmente promover a mudança com você e que vai te ajudar nessa jornada de transformação. Nesse esforço, foi utilizada alguma metodologia? Prática? A IBM, ela usa, desde essa jornada que a gente começou, metodologias ágeis, design thinking, mas... A gestão de uma mudança especificamente, foi utilizada alguma prática? A IBM ela tem as próprias formas de fazer, porque ela tem a área de consultoria interna também, então, assim, toda essa parte de gestão e mudança é muito importante ao longo do processo, né? Pratica para os próprios clientes. Não, pratica primeiro dentro de casa. Primeiro a gente testa tudo e vê para a gente ser referência para os clientes. A gente olha sempre ainda achando lá, para que eles sejam referência para os clientes. Eu lembro que na década de 80, final da década de 70, a IBM usava o mesmo, era muito parceira da SESC, e ela usava o mesmo consultor, que era uma consultoria Planasa, do Jorge Jorge, não sei se você viu. E o Jorge falava do ele implantava o desenvolvimento organizacional, que foi feito também no IBM, começou, não sei se foi utilizado. E um dos advocates era o chamado de agente limitante. É uma grande experiência, que é o mesmo modelo de gestão, né, que pega nesse sistema. E gestão de mudança é algo absolutamente inerente hoje em dia, né? Tudo que a gente está fazendo o tempo todo é mudança. Então a gente tem que pensar nos impactos da mudança e que tipo de mudança a gente está falando, das mínimas ou das grandes que precisam de uma outra abordagem. Para tudo que a gente faz em relação à AI, é muito importante a gente olhar todas essas questões. E isso eu consegui perceber na prática quando a gente já começou a usar algoritmos para fazer análise preditiva, análise de sentimento, mudanças e criação dos bots iniciais lá. As pessoas, elas são todas muito inteligentes e as pessoas gostam de transparência. Então, se você vai fazer algo que tem um algoritmo, você tem que ser capaz de explicar que aspectos, que critérios esse algoritmo está considerando. Né? A tecnologia precisa ser transparente, não dá para simplesmente virar e falar, olha, vai acontecer isso. Daí as pessoas vão falar, por que vai acontecer isso? Onde que você olhou e por que você está falando isso? Então, quando a gente fala de governança, é muito importante ela ser transparente,
a ponto dela poder ser aberta para inspeção e avaliação, ela ser explicável para que os usuários entendam facilmente os resultados e as decisões que vão ser tomadas com base naquelas análises, que ela seja justa, e aí a questão dos vieses, que é extremamente importante, ela precisa ser treinada com bases que não tenha dados enviesados, que não tenha fake news. Por isso a importância de todas as empresas que usam AI com responsabilidade, elas querem usar os próprios dados e não usar dados abertos, porque realmente você não tem como controlar aqueles dados quando eles são totalmente abertos. Elas serem robustas, porque quanto mais robusto for o dado, menor são os riscos de segurança e permite a confiabilidade dos sistemas. E ela seja privada, que é exatamente esse comentário que eu fiz agora. Alimentados com dados de alta integridade, compatíveis com o negócio e que defende a privacidade, a necessidade de segurança do dado. Então, toda e qualquer empresa, toda e qualquer organização, ou mesmo uma microempresa, ou mesmo nós mesmos, a gente tem que usar a AI com essa mentalidade de governança, para o uso responsável da tecnologia. E os dados mostram, né, os relatórios que avaliam como os líderes empresariais estão avaliando. Esse aqui é um dado da própria IBM, do Instituto for Business Value, que 80% dos líderes empresariais, eles veem pelo menos uma dessas questões éticas como uma grande preocupação na adoção de inteligência artificial. A explicabilidade, né? Muitos executivos acreditam, 48%, que as decisões tomadas pela AI generativa não são suficientemente explicáveis. Eu acho que eles são corretos. A ética, 46%, estão preocupados com essa questão da segurança e os aspectos éticos da AI generativa. 46% acreditam que a AI generativa pode propagar os preconceitos e 42% ainda acreditam que não é confiável. Então, isso é fato, realmente existe, são os dilemas que a gente vive hoje no mundo das organizações e no mundo que nós vivemos, né? Aqui uma reportagem interessante, né, da Forbes, de 15 de maio do ano passado. Os profissionais usam AI de trabalho, mas não querem que os seus chefes saibam. Por quê? Os alunos. Eu acho que aí é pior ainda, acho que aí usa... Esse aí, Exato. esse é E aí o que eu acho mais interessante, na minha opinião, isso tem muito mais a ver com a cultura da organização do que com a tecnologia. Evidencia uma falha de caráter da cultura da organização mais do que a tecnologia. Por que eles fazem? Estão usando de forma discreta por receio. Por medo. Não, eu vejo 3 pontos. Aqui foi falado 2, né? Um é a preocupação deles serem substituídos. Outro, por eles estarem violando as regras da empresa. E se acontece isso, é porque a empresa não tem regras claras sobre o uso de AI. E o terceiro, que eu li em um outro relatório, é que muitas vezes essa liderança média, ela não está preparada para usar a AI e ela acaba gerando mais medo na organização sobre o uso de AI, ao invés de estimular. Então, as pessoas também que estão dentro dessas organizações não se sentem à vontade para usar e adotar. Essa era uma pergunta que eu ia fazer antes, mas ela cabe agora. Quando você estava numa grande organização, mas o que você observa agora as empresas não adotam por uma questão financeira, por uma questão de medo, por uma falta de governança. Qual é o nó de adoção que você vê? Eu acho que é uma jornada, né? Existem muitos graus de maturidade na adoção da tecnologia. Então, elas estão em diferentes estágios.
é por realmente não saber por onde começar e como começar. Outro é realmente repensando como que os impactos disso. Eu não acho que as empresas não querem adotar, eu acho que elas estão realmente encontrando a melhor forma de estar adotando isso. Porque, de novo, não é digitalizar processos, não é você só criar um app, é você realmente querer mudar uma organização e fazer com que as pessoas comecem a ter comportamentos diferentes. Então, é difícil, não tem uma resposta única, sabe? Varia muito dos modelos de negócio, dos segmentos e do tamanho da empresa também. Mas eu acho que tudo que a gente ouve no mercado, cada vez mais solidifica a importância de começar pequeno, de testar, de ver o que realmente faz sentido, para realmente dar passos mais seguros, sabe? Eu queria comentar que esse setor sério, eu estava falando com uma empresa sobre isso. Mas teve uma pesquisa feita no final do ano passado por uma organização muito respeitável aqui no Brasil, que monitora a questão de tecnologia, tecnologia no geral, tal, né? E eles apresentaram o resultado da pesquisa, que era a segunda rodada que eles faziam, sobre o nível de adoção de IA nas empresas do Brasil. E, espantosamente, o resultado de 2024 deu menor do que 2023. Contrariando qualquer expectativa, o senso comum, né? O óbvio, né? E aí, no debate, foi uma pré-apresentação, né? E as pessoas que estavam, né? Questionamos, né? Que ali tinha um problema até de metodologia, porque não considerou esse aspecto que isso está discutindo agora, que as pessoas não declaram que estão usando. Exato. Porque quando você pega as estatísticas mundiais, que são feitas de outra forma, que essa que foi feita, obviamente todas mostram um crescimento no nível de adoção, né? E é óbvio, né? Teve uma pesquisa essa semana passada, que eu olhei com mais cuidado essa semana, que eu não acreditei numa linha, 98% dos brasileiros usam inteligência artificial. Não. Eles não têm nem acesso à internet. Né? Não, gente. Defina brasileiro. Eu falei, acho que nessa aula, o brasileiro mente muito em pesquisa. Então, assim, você usa, você não gosta, muito bom. O brasileiro quer agradar e mente. Mas eu acho que é muito também, como eu falei, o problema de metodologia de pesquisa, sabe? Sim. Porque, às vezes, é um aspecto qualitativo, faz uma pergunta assim, você usa? Sim, uso. Né? Aí você vê, a pessoa usa para um negócio muito simples, né? Que só de usar não qualifica como usuário, a pessoa que está incorporando, que está fluente, está letrado. O que principalmente o que é inteligência artificial. A pergunta, se você fizer, já começa por aí. É interessante isso. E aqui só uma reflexão, né? Quando a gente pensa em mudar algum processo em recursos humanos, a forma dessa apresentação, são muitos os envolvidos, né? Não é o profissional de recursos humanos. Ele sim é importante, ele também está muito envolvido porque ele tem a informação certa, beneficiado porque ele vai também ter a informação na hora certa, o motivo certo, vai conseguir dar um melhor suporte. Os usuários, eles precisam ser envolvidos nessa jornada e tem que saber como devem usar essa tecnologia. Os desenvolvedores, eles não são só os experts em tecnologia, eles têm que conhecer de recursos humanos, eles têm que conhecer do negócio, né? E ter muito claro esse senso de equidade para que toda solução não tenha viés. E os líderes precisam ser parte do processo e usar AI para a decisão, mas de forma muito justa e equalitária. Né? Isso de questionar, nunca ter uma informação como final. Por isso que raciocínio crítico é tão importante nos dias de hoje. A gente não pode nunca pegar uma informação e simplesmente considerar que essa é a resposta final. E essa combinação
desses players, né, desses participantes todos é muito importante. E é uma combinação que requer uma mudança extremamente estrutural, porque... De mentalidade, né? E de corpos também, né? Porque para pensar equidade você precisa praticar. Então, como praticar dentro de uma equipe que provavelmente vai ser de homens cis brancos? Como que esses homens vão pensar equidade e soluções justas, igualitárias, né? Então, a gente precisa também pensar quais são esses corpos fazendo tecnologias que estão em corporações e instituições. Quem consegue ter acesso a essa dimensão de gestão. Exatamente. E é a questão da gente repensar a importância da diversidade, né? Como que a gente pode imaginar, por exemplo, o algoritmo sendo preparado para uma solução que vai atender o público feminino, se esse algoritmo foi feito só por homens brancos, com as mesmas origens, com a mesma visão de mundo. Mesma finalidade, muitas vezes. Quanto mais, mais você reflete também. E a tecnologia, ela, de alguma forma, ela ampliou a visualidade sobre o problema, porque qualquer ferramenta que a gente tem em sociedade geralmente não é criado por uma pessoa que precisa daquela ferramenta. Dando um exemplo chulo, sei lá, o absorvente menstrual é uma ferramenta criada por uma mulher, foi criado por uma mulher. Mas o algodão, o jeito que a fábrica faz, como que aquilo perpetua naquela pele, aquilo não passa por uma criação feminina, ou enfim, corpos que menstruam e usam daquela ferramenta. Então, assim, a inteligência artificial, ela traz quase que uma centralidade para a tecnologia que talvez seja para uma estrutura de um sistema que a gente vive, sabe? Não necessariamente é um problema da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta tanto quanto as outras. Ela virou símbolo de um capitalismo, ela virou símbolo... Sim. E ela virou símbolo dessa solução econômica do capitalismo, mas ela é uma ferramenta tanto quanto, e ela expõe nossos problemas tanto quanto inúmeras outras que já existiam. E aqui, só para concluir, então, de pensamentos finais, as organizações precisam, antes de tudo, visualizar a IA generativa não como uma tecnologia isolada, mas dentro de um contexto da força de trabalho. Automatizar processos ruins não vai treinar os melhores. Isso parece tão óbvio, mas acontece com muita frequência, né? E as organizações, para alcançar esses ganhos reais de produtividade, elas têm que pensar em dividir tarefas, em seus elementos essenciais e repensar a forma como as pessoas se organizam. E tratar de dar autonomia às pessoas para se ajustarem, crescerem, se adaptarem, evoluírem nesse contexto. Mas esse segundo aí não é novo, né? Não. Eu lembro, na época do CPD, eu lembro que o pessoal falava, se você vem com uma solução ruim escrita, eu vou fazer uma solução ruim. Muito mais eficiente, né? É algo tão óbvio, né? Até lá no curso de administração, até comentei, né? Então, conversei com um executivo de TI e ele, como ele estava falando sobre isso, ele falou que teve uma demanda, que ele tinha um problema que gerava 300 reclamações por semana de usuários. Aí eles automatizaram, passou a gerar 3.000. É isso. Mas isso que a IBM fez é muito inteligente, né? Porque eu trabalho com digital há muitos anos. E o que eu observei ao longo da minha experiência é que a pessoa ela escreve no primeiro buraco que aparece. Então, fale conosco, o chat do WhatsApp, não sei o quê. Onde ela bater primeiro, ela vai escrever. E aí isso gera muito trabalho para você classificar a coisa e tal. O canal. O canal. Para que você centralize o canal, nossa, você já resolve 1000 coisas, porque no presencial já é um problema. Eu via na empresa, por exemplo, não, isso aqui é o RH X, esse aqui é o RH Y, aquilo lá é o RH tal. O cara não quer saber, né? Ele quer resolver o problema dele. Não tem que saber. Ele não tem que saber. É aquela história que você está no chatbot, no atendimento eletrônico,
E não tem opção, você precisa. Esse é o nosso ponto, né? Se é o único canal, você tem que encontrar tudo que você precisa ali, porque senão você fica na África. Aqui não Isso não tem outro. né? é uma questão O que eu falo? mais evoluída aí do problema, tá? Todos se apostam, está todo mundo fazendo isso para facilitar as questões internas, né, dos funcionários, automatizar, causar produtividade e tal. Você trouxe o número de 94%, né, das pessoas sendo atendidas por aí. Esses chatbots também não estão fazendo alguma análise de sentimento, alguma avaliação dos profissionais, como que eles lidam, como é que é o resultado disso tudo. Né? Isso é ético, é uma questão que eu estou levantando. Eu acho que vai depender muito da forma como cada organização, cada empresa lida com as questões de governança e ética. Uma das boas práticas que a IBM pratica, que eu acho que é importante para todas as empresas, é você ter um comitê de governança. Cada vez que você for criar uma solução, esse comitê tem que avaliar. Por quê? Porque muitas vezes o que você está criando não vai resolver só o problema que você está idealizando. Vai causar muitos outros impactos na organização. Então, a missão desse comitê, que é composto por pessoas diferentes, é começar a olhar profundamente os impactos disso tudo. Para que realmente não fira nenhuma questão ética, legal, de governança que vai ter impactos maiores do que isso. E é isso. Bom, só terminando, o último aqui é só uma mensagem final. Eu acho que a gente precisa, para entender esse contexto todo que a gente está vivendo, é equilibrar a tecnologia, o propósito e a humanidade. De forma alguma, a gente tem que achar que a tecnologia chegou e a gente está sendo engolido e é isso e acabou. Mais e mais a gente tem a oportunidade de questionar o por que eu estou fazendo, para que isso vai servir, o que eu tenho que fazer diferente. E nunca esquecer que, no fundo, nós somos humanos, a tecnologia tem que nos servir e não a gente servir a tecnologia. Acho que é isso, gente. 1h30.